Bem-vindo aqui. Se você chegou por causa do título do canal, né? Cuidado com a aula de yoga online. Talvez você esteja meio confuso porque eu tenho aqui várias aulas de yoga online aqui. Mas o ponto é, existem riscos inerentes a essa prática que eu vou te dizer quais são e como evitar. Então, fica comigo e bora lá. Fico muito feliz de ter você aqui no canal. Fico ainda mais feliz se você se inscreveu e se você está curtindo as coisas aqui, se você já deixou a sua opinião. Muito obrigado de fato, realmente, porque a minha missão de fato é trazer o yoga para você que gosta desse assunto, né, de espiritualidade em geral, autoconhecimento e acha que isso tem a contribuir com o mundo. E se é assim, se você ainda não se inscreveu, clica aí e se inscreve para você fazer essa comunidade aumentar e o YouTube entender que a gente é uma força e que a gente precisa ser amplificada aí, né? Então a nossa voz precisa ser ouvida. Então vamos lá. Cuidado com a aula de yoga online. É muito importante começar dizendo que, assim, eu não condeno a aula de yoga online. Tanto é que eu tenho algumas aulas de yoga gravadas no canal. Se você ainda não viu, no final eu vou deixar uma para você aí, para você curtir, beleza? Mas o negócio é o seguinte, existem alguns cuidados para ter. Benefícios da aula de yoga online. Alcançou pessoas onde antes simplesmente não tinha. Antes de eu começar esse canal, mais ou menos uns 5 anos atrás, ou 6, não lembro mais, as pessoas vinham até mim perguntando, por exemplo, sobre curso de formação. Falavam, olha, a primeira coisa que eu acho que você deveria fazer é procurar uma prática. Começa a praticar antes de entrar no curso de formação. Começa. E a pessoa dizia assim, professor, infelizmente, eu não tenho yoga perto de mim. Se eu quiser fazer, vou ter que fazer tipo uma mini viagem ali, 1 hora, 1 hora e meia para poder fazer. Fica impraticável realmente. Falei, pô, vou ter que concordar. E realmente é assim. Então a aula de yoga online ela tem um grande mérito que foi democratizar de fato. Cara, tem. É muito engraçado que as pessoas ainda falam assim, porque o yoga devia ser mais democrático, né? Elitista, não sei o quê, mas assim, nunca se teve tanta aula de yoga disponível grátis. Mas se você digitar no YouTube assim, aula de yoga online, vai aparecer um monte. Um monte. E não tinha isso, né? Então, assim, democratizou imensamente. É bem legal, de fato. Então, na verdade, esse benefício, né, ter democratizado, é que deriva todos os outros, porque faz as pessoas melhorarem fisicamente, mentalmente, faz as pessoas, né, plantam uma sementinha ali, que existe algo maior do que as posturas realmente. Então, abre a porta do infinito para a pessoa, assim, é muito legal. Agora, tem que ter alguns cuidados. Então, vamos lá. Primeiro, quando você estiver fazendo as posturas, sendo guiado pela pessoa que está lá na frente, evite fazer posturas muito complexas. As posturas muito complexas exigem um grau de proficiência e de atenção que é muito difícil conseguir online. Assim, a pessoa que está do outro lado não vai nem conseguir te corrigir, sobretudo se você estiver numa aula coletiva online. Se for particular, já acho duvidoso, mas coletiva realmente eu acho impossível, porque as posturas complexas elas exigem além de um grau de proficiência grande, um desenvolvimento grande de alongamento, de força, de consciência corporal, que realmente eu não recomendo para quem está fazendo aula online de casa, né? Quilômetros e quilômetros de distância de quem está ali, nem vai poder te socorrer se alguma coisa der errado. Porque o benefício não vale o risco. É só isso, assim. Se você não concorda comigo, você pode fazer, mas assim, o malefício de você machucar uma articulação, ou a sua coluna, ou o seu pescoço, enfim, o risco não vale. Então, evite posturas complexas. Número 2, aprenda a se corrigir sozinho. Meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho formação, né? Caramba, né? Eu estou pagando alguém para fazer isso justamente. A orientação de quem está do outro lado de uma câmera é duvidosa. Não estou falando que o professor é ruim, é porque é difícil você olhar, né, num plano só, nesse plano que você está me vendo. Tem posturas que não dá para corrigir vendo de frente. Teria que ver de lado, teria que ver de trás. Então, é difícil. Então, você precisa aprender os sinais de que uma postura não está indo bem. Exemplo. Primeira coisa a prestar atenção. Não pode ter dor na coluna. Não importa qual postura você está fazendo, se você está sentindo dor na lombar, na cervical, que são os 2 lugares mais comuns, não pode ter dor na coluna. Se tiver, para a aula ali e pergunta, professor, está doendo aqui, tem uma outra opção? Sempre vai ter. Tá? O professor gabaritado, o pessoal vai saber orientar uma variação mais tranquila para poder construir esse entendimento juntinho com você, ok? Então, primeira coisa, não pode ter dor na coluna. Segunda coisa, não pode ter dor em articulação.
Então, punho, pescoço, cotovelo, ombro, joelho, tornozelo, quadril. Não pode ter dor na junta em si. Por quê? A junta ela não pode ser trabalhada isoladamente. A gente tem, o alvo nas posturas, estritamente fisicamente falando, é a musculatura, a dinâmica do corpo, ok? Junta não. Então a gente não vai sacrificar uma junta em prol de uma postura. Sentiu dor na articulação? Mesma coisa. Para a aula e pede, pessoa, tá doendo aqui meu tornozelo, joelho. E por favor, não deixe, tipo, é normal. Não é normal, tá? Dor na articulação nunca compensa. Terceira dica, você precisa estar de olho na sua respiração. Se você entra na postura e não consegue respirar, pode sair que está complexo demais, tá? Então isso é muito importante. Se você juntar essas 3 dicas, a chance de você se machucar numa aula é muito pequena. Então, seguindo adiante, tá? Então esse é o primeiro corpo de orientações que eu daria. Segunda orientação geral, eu não faria aulas movimentadas até você se habituar com as posturas. Já é difícil guiar uma aula movimentada ao vivo, tem que ter experiência de fato. Se você fizer tipo do nada, a possibilidade de lesão, a possibilidade de não entendimento é muito grande. Então, realmente, eu não faria, pelo menos no começo, não começaria com aulas movimentadas estritamente online. Realmente vai dificultar bastante o seu entendimento das posturas, vai desorientar, né, o seu entendimento, porque é muito difícil, né, você prestar atenção enquanto você faz. Tá certo que se a aula for gravada, pelo menos você pode pausar, né? Mas, assim, de outra maneira, né, eu não faria. E por último, eu recomendaria que você, a todo momento, que você compartilhasse com o seu professor, sua professora, sobre o seu estado de saúde. É bem importante isso, inclusive, que se você tiver algum desconforto, se você tiver alguma dor, algum problema de saúde, ainda que eventual, comunique ao instrutor, à instrutora, imediatamente, para que ele possa fazer as alterações necessárias e não ajudar a exacerbar mais esse problema. Então, por exemplo, já poderia citar inúmeros exemplos, mas o que mais me vem à cabeça hoje é que uma vez eu estava, né, para começar uma aula, apareceu uma aluna nova, como sempre eu pergunto, né, eu não conheço a pessoa, eu falo, tudo bem, qual é o seu nome e tal? Você já tem prática de yoga? Sim, não? Você está se sentindo bem? Você tem alguma dor, alguma reclamação que você queira me relatar? E naquele dia a menina não me disse nada. Então a gente começou a aula e tal, e aí nas aulas de vinyasa tem muito cachorro olhando para baixo, né? Que é aquela posiçãozinha que você empurra o chão, o bumbum para cima, a cabeça fica baixa, né? A cabeça fica abaixo da cintura, é uma inversãozinha. E dali a pouco eu vejo a pessoa já desistindo da posição, muito antes do resto da galera. Eu falo, aí tem treta, fui lá. Assim, poxa, tá tudo bem? O que aconteceu? Aí ela me falou o quê? Poxa, tô com dor de cabeça. Eu pensei, pô, pode acontecer, né? Se você está contraindo muito aqui o trapézio e tal, né? Está fazendo muita força ou está com uma predisposição ali, pode aparecer uma dor de cabeça. Então fala, poxa vida, então apareceu agora? Sabe o que ela me falou? Ela me falou, não, já estou com isso há uma semana. Eu falei, rapaz, não era melhor você ter me dito isso para a gente poder evitar, né? E a partir daquele ponto eu passei a algumas variações, né, que não usavam tanto o braço, que reduziam a possibilidade, né, de contrair ainda mais, tensionar essa região. Mas enfim, foi pior para ela não compartilhar isso comigo, porque eu poderia ter poupado ela de muito sofrimento. Então, tirando isso, aproveite sua aula online, se é a forma que você encontrou para praticar, siga em frente. Agora, é muito difícil, né, aprender, né, se ficar realmente proficiente nas posturas numa aula online. A gente curte o que ela pode dar, mas se você seguir certinho isso que eu falei, vai dar tudo certo. Na primeira oportunidade, no entanto, eu diria, cara, vai fazer um workshop, vai numa aula presencial para você tirar os errinhos que com certeza estão ali, que é impossível com a tecnologia de hoje, a gente realmente tirar tudo. Eu sei disso porque hoje, no dia de hoje, né, aqui dezembro de 2022, já passaram mais de 520 pessoas pelo curso de formação e eu sei por experiência própria que ao vivo já é difícil você fazer uma pessoa entender uma postura, quanto mais online. Então vamos aproveitar o que o online tem de bom e vamos nos resguardar com o que o online tem de ruim e vai dar tudo certo. Fechado? Como eu combinei, vou deixar uma prática aí para você ver, vai ver que é tranquila, suave, de boas, essa sim
dá para fazer com confiança. Ou